Fala, torcedor pernambucano que me acompanha aqui no YouTube. Bora simbora falar de futebol, bora simbora falar do Santa Cruz, que anunciou 4 jogadores, 4 nomes que vão disputar o campeonato pernambucano pelo Santa. Quatro nomes que me surpreenderam, né? A maioria aí me surpreendeu. E a gente vai falar um pouquinho desse pacotão de reforços. Mas meu nome é Vinícius Medeiros, muito prazer, você está no canal Pernambuco em Jogo. Bora simbora falar sobre o nosso futebol e claro, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever, isso é muito importante porque você se inscreve, assina o sininho, saiu contratação, chega pra você. Então é muito fácil, muito tranquilo e ajuda também meu trabalho. Além de comentar e deixar sua opinião, falar sobre esses jogadores, que esse espaço não é só meu, esse espaço é de vocês também. Tudo bem? Bora começar falando dessas contratações que o Santa Cruz anunciou. Vou começar com a primeira contratação, que eu acho que foi a que eu menos gostei das 4, tá? As que eu menos gostei foi ela, porque é o zagueiro Luiz Felipe, zagueiro de 27 anos, que estava no Botafogo de São Paulo, tem passagem pelo Motoclube, tem passagem pelo Betim, né, e estava disputando ali a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem 1,93 m de altura, e com isso ele acaba sendo aí um nome, né, um zagueiro alto, um zagueiro já experiente, 27 anos de idade, estava numa Série B, mas aí você me pergunta, por que você não gostou dessa contratação, né? Visto que é um conceito de campeonato pernambucano, visto que não tem o mesmo peso da Série B, né? Apesar de ter times competitivos. Bom, gente, vamos lá. O Luiz Felipe é um zagueiro que é um cara que se posiciona bem. Ele, além de ser canhoto, né? Ele não é craque para uma Série B, mas ele é um bom zagueiro sim. Né? Para o contexto do campeonato pernambucano, ele é um bom reforço. Porém, ele na Série B disputou apenas 7 jogos. 7 jogos com o Botafogo de São Paulo. Ou seja, né, mesmo tendo essa experiência na Série B, ele acabou não jogando tanto no Botafogo de São Paulo, acabou tendo essa concorrência ali na zaga do Botafogo de São Paulo e ele não conseguiu, né, jogar o que se esperava dele, a expectativa que tinha nele. O Santa traz ele como uma aposta nesse momento, tá? Eu vou falar sobre os 3 outros jogadores, são bons jogadores na minha opinião, mas o Luiz Felipe foi o que eu menos gostei. Uma característica que pode ajudar. Essa altura dele é importante, principalmente para marcar jogadores, né? Bola no alto, então isso é muito importante. Ele é um zagueiro 1,93 m de altura, como eu falei. E aí, o Luiz Felipe é o novo jogador do Santa, chega aí para o campeonato pernambucano. Então, primeiro reforço do Santa Cruz, Luiz Felipe, ex-zagueiro do Botafogo de São Paulo, né? 27 anos, como eu falei, tem passagens pelo Motoclube e passagens pelo Betim. Comenta aí o que você achou sobre essa contratação, né? É só isso que eu posso falar, tá? É um zagueiro que se posiciona bem, um zagueiro que sabe, fica bem ligado, né? Acho que isso é um ponto-chave também, um zagueiro que fica ligado nos lances, né? Que não se perde de maneira fácil, porém acabou não tendo essa sequência. Bora falar sobre outro jogador que tá chegando pro Santinho. Eu tô até com um guia aqui, tá, gente? Porque é muito jogador que tá chegando, muita informação. Então, bora, que esse eu gostei mais. Esse eu gostei mais, vai ser um reforço muito bom para o Campeonato Pernambucano, que é o Paulo César, zagueiro de 24 anos, estava na equipe do CSA, chega para fortalecer, como o Santa anunciou, e possui formação nas categorias de base do Ceará. O que eu pude ver, o que eu pude analisar do Paulo César foi um jogador que eu vi mais do que o Luiz Felipe, tá? Né, no CSA. Ele é um zagueiro veloz. Né? O que você quer dizer com esse zagueiro veloz? Zagueiro veloz é aquele zagueiro que na disputa de 1 para 1 com o atacante ele consegue chegar na bola, né? Um atacante de velocidade, por exemplo, ele consegue chegar na bola e ele tem muita raça, cara. Ele tem muita raça, ele dá entradas às vezes muito fortes, mas são entradas que não resultam, por exemplo, em pênalti, em falta, né? São entradas que ele sabe fazer, né? E relativamente é um zagueiro novo, 24 anos de idade, estava no CSA, tem passagens, como eu disse, pela categoria de base do Ceará, né? Ou seja, passou por grandes clubes aqui do Nordeste, né? Para o contexto do Campeonato Pernambucano. Eu acho que ele vai chegar, inclusive, para ser titular. Obviamente vai ser essa disputa, né, entre zagueiros de Santa Cruz, mas ele vai chegar, sim, para ser titular. Como eu disse, um zagueiro veloz, um zagueiro que joga com muita raça, não tem pena ali do atacante, então ele é um bom reforço para o Santa Cruz. Né? Depois, daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho sobre o motivo que esses nomes estão vindo para o Campeonato Pernambucano, que muita gente deve se perguntar isso também, né? Acho que todo time do Campeonato Pernambucano deve se perguntar por que esses jogadores. Eu vou explicar aqui um pouquinho daqui a pouco. Mas aí o Paulo César, 24 anos, ex-CSA, mais um reforço para o Santa Cruz, o segundo aí anunciado pelo Tricolor. Um reforço, como eu disse, eu gostei mais do que o Luiz Felipe. Então, bora falar sobre mais um nome? O Juan Tavares, mais um jogador jovem, lateral esquerdo, de 21 anos de idade, tá? Ele vem do Cuiabá e chega por empréstimo, tá? Tem passagens pelo Paysandu, tem passagens também pelo Goiás. Enfim,
Esse jogador é uma promessa aí, né, do Cuiabá nesse momento. É um jogador que precisa de mais rodagem, né? Ele não é um jogador que seja ruim, que não sirva nem para reserva do Cuiabá. Não, ele é um jogador que precisa ter uma sequência de jogos, né? Ter uns jogos de maneiras frequentes. E acho que no Santa Cruz ele vai encontrar isso. Deve ser o lateral esquerdo titular do Santa Cruz, né? Até então, né? Óbvio que eles ainda vão se apresentar, eles ainda estão chegando, né? E isso pode acabar pesando um pouco na escalação de primeira na equipe titular pelo Itamar Schurrle. Mas vamos lá falar sobre o Juan Tavares. Como eu disse, 21 anos de idade, tem passagens pelo Goiás, tem passagens pelo Paysandu. Inclusive ele jogou no Goiás pela Série A de 2022, né? Recente, né? Ano passado, o ano retrasado, caso você esteja vendo esse vídeo em 2024 já. Então, o ano tá chegando aí. O que eu pude acompanhar sobre ele, principalmente nesses jogos do Goiás na Série A de 2022, né? Nos jogos com o Cuiabá, é que ele é um lateral mais ofensivo. Né, o lateral mais ofensivo, continua sendo seguro, né, quando vai defender, mas é um lateral que ele chega na extremidade, não fica escondido atrás e consegue fazer boas jogadas, bons cruzamentos, às vezes eles até arriscam um chute ao gol. Então eu acho que esse lateral ofensivo vai encaixar bastante com o Itamar Schurrle, né, porque no jogo onde o Santa Cruz vai precisar crescer e ir para frente, ele aliado a um ponto esquerda de qualidade, pode render sim no Santa Cruz, como eu disse, o Juan Tavares, mais um reforço tricolor, 21 anos, pertence ao Cuiabá, esse chega por empréstimo. Então, mais um reforço que eu achei positivo, como eu falei. Bom nome para o tricolor. E bora sem mais delongas falar sobre mais um nome. Então, bora simbora falar sobre mais um nome. Meio campista chegando para o Santa Cruz, meio campista Matheus Melo. Matheus Melo foi destaque do 15 de Piracicaba na última temporada. Fez 35 jogos e marcou 7 gols. Fez sua base no Corinthians, tem passagem também pela base do Internacional, 24 anos de idade, mais um nome novo, chegando para o tricolor. A gente já falou do Paulo César, já falou do Luiz Felipe, já falou do Juan Tavares e agora chega a vez do Matheus Melo. O único desses reforços que não foi para o setor defensivo, tá? O Matheus Melo é um meia. Muitas vezes, tá? Falando um pouco da característica dele, ele aparece em toda a parte do ataque. Ele não é aquele meia 10 clássico que só vai distribuir as bolas, não. Ele é um jogador que ele aparece em toda a parte do ataque, ele se movimenta bastante, acho isso uma característica muito interessante para o Santa Cruz, para um jogador que está chegando para o Santa Cruz, precisa dessa rondagem num time maior, num time de maior expressão, né? O 15 Piracicaba comparado ao Santa Cruz não é tanta coisa, né? Confessamos aqui também. Mas vamos lá, é um meia que aparece em toda a parte do ataque, é um jogador que atua para frente, como eu falei, tenta finalizar, marca gols, inclusive aí, como eu falei, 35 jogos, 7 gols para um meia atacante, né? Isso é bem interessante. Ainda mais pelo campeonato onde ele estava jogando, pelo time onde ele estava jogando. E aí você pergunta, Vinícius, por que esses jogadores novos estão vindo agora para o Santa Cruz de repente? Por que eles escolheram o campeonato pernambucano do que escolher outra equipe, por exemplo, uma equipe de Série D, Série C? Eu acho que esses nomes teriam vagas, né, nessas equipes. Né? O Santa Cruz ainda está indefinido se joga ou não a Série D, ainda não se sabe isso. Mas, cara, esses nomes precisam rodar, precisam ter essa sequência. E campeonatos estaduais é o campeonato onde tem maior visibilidade para esses nomes que já não estão tão acostumados no futebol. Ou seja, jogadores mais novos, jogadores que precisam ter essa sequência, como eu falei. Né? O cara fica muito na reserva de um time, tem a oportunidade de jogar o campeonato pernambucano. Sabe que no campeonato pernambucano ele vai ser titular ou ao menos disputar essa vaga de titular. Esses são os nomes que chegaram aí para o Santa Cruz. Nomes de novos, jovens, né, que estão aqui esperando uma oportunidade no futebol, né, uma oportunidade de visibilidade. Sabe que o Santa Cruz é um grande time e com isso acaba tendo essa visibilidade, como eu falei. Isso é bem importante para o jogador e, claro, para o clube que consegue atrair novos nomes e grandes nomes para o tricolor. Confesso que a diretoria do Santa me surpreendeu com esses nomes, principalmente com o Juan Tavares, cara. Porque o Juan Tavares tem experiência na Série A e uma experiência até positiva, né? Não de um craque, mas uma experiência até positiva. O Matheus Melo, eu acho que precisa de mais sequência, né? Você vai dizer, nossa, mas o Anderson Ceará veio do Santos e não conseguiu render no Santa. Mesmo assim, é uma aposta, né? Todas essas contratações são apostas, mas são apostas com uma certeza de que pode sim dar certo, com um maior grau de certeza do que simplesmente uma aposta normal. Mas é isso, muito obrigado, torcedor de Santa Cruz, muito obrigado, torcedor do esporte, do Náutico que me acompanhou, e até a próxima. Muito obrigado.